Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. A partir de hoje as aulas serão gravadas. Espero que isso ajude mais ao compreendimento de todos. E vamos lá, a gente vai estar dando início à unidade 3, que é sobre ondulatório. E a gente vai estar falando sobre as ondas mecânicas. O que são as ondas mecânicas? O movimento é oscilatório. Bom, afinal, o que significa a palavra onda? Na nossa vida, a palavra onda ela pode assumir diferentes significados, como uma pessoa cheia de graça, pessoa que acompanha a moda, as ondas de rádio, de televisão, celulares, diversão e praia. E para você, qual o conceito de o que são ondas? Qual o conceito é o que você acha que é ondas? Segundo o nosso dicionário Aurélio, onda é uma porção de água no mar, lago ou rio que se eleva. Uma vaga, grande quantidade ou fluxo de líquido, grande porção, abundância, agitação intensa, tumulto, ondulação. Mas para a física, o que é a onda? Bom, é uma perturbação que se propaga no meio. Por exemplo, a ola em um campo de futebol representa a propagação de uma perturbação que caracteriza o movimento ondulatório. Então, na física, ola é uma onda, uma perturbação, um pulso que se propaga em um meio. É uma transformação de energia, não havendo transporte de matéria. De modo geral, as oscilações são caracterizadas pelo movimento do vai e vem de um ponto em relação a uma posição de equilíbrio. Bom, vamos falar sobre o pêndulo e o sistema de Massimola, por exemplo. O pêndulo simples é um dispositivo constituído por um corpo preso a uma extremidade de um fio fixado verticalmente e que se oscila em torno de uma posição de equilíbrio como o pêndulo de um relógio. A gente tem um exemplo aqui em cima até na figura do livro. O movimento do pêndulo simples é causado pela força gravitacional, conhecida como a força-peso do corpo suspenso pelo fio, uma vez que deslocado de sua posição de equilíbrio. E solto, o corpo oscila transformando energia potencial gravitacional em cinética e vice-versa. Na ausência de atrito, o sistema pendular é conservativo, ou seja, as oscilações duram para sempre. Bom, com as leis de Newton é possível mostrar que um período de pêndulo, tempo que para a oscilação completa e de volta, não depende da massa oscilante e nem da extensão do arco descrito pelo pêndulo, desde que o arco não seja muito grande, tipo um ângulo de no máximo 30 graus. Este período ele está relacionado diretamente ao comprimento do fio que mantém o corpo suspenso, e quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser o período de oscilação. Quanto maior o comprimento do fio, maior o período de oscilação. Outro fator que influi no período do pêndulo é o local em que o corpo é colocado para oscilar. Isso se traduz em uma dependência entre o período e a aceleração da gravidade no local do experimento, porque quanto maior a aceleração da gravidade, menor é o período do pêndulo. Preste atenção, quanto maior a aceleração da gravidade, menor será o período do pêndulo. Bom, no livro Galileu Galilei, Uma Vida, e no livro de Galileu e Novas Fronteiras, os autores dizem que Galileu foi levado a descobri-las, essas leis, a observar, enquanto assistia à missa na Catedral de Pisa, que o período da oscilação de um candelabro, colocado em movimento pelo vento, não dependia do fato de que tais oscilações fossem rápidas ou lentas. Ele comparou os períodos dessas oscilações contando sua própria proporção. Registra-se que este isocronismo já havia sido observado no século V pelo astrônomo árabe. Eu não sei falar isso. Bom, um pêndulo simples é um dispositivo constituído por um corpo preso, como a gente já falou. Um corpo preso a uma extremidade no fio, né? Então aqui a gente tem um exemplozinho do pêndulo. Aqui a gente está com um pêndulo, a cordinha que segura ele. Aqui as flechinhas vermelha, no caso, ela está representando o peso desse pêndulo, né, que é massa vezes a gravidade, e os ângulos que a gente teria que usar
para obter esse peso na função normal aqui, que esse daqui é a normal do pêndulo. Para a gente poder estabelecer um valor, né, para esse período, Galileu ele motivou pelos estudos estabelecer a dependência do período como o comprimento do fio, né, e com a aceleração da gravidade no local G. O experimento expressa pela ação, ou seja, o nosso período ele vai ser igual a 2π vezes a raiz quadrada de L dividido por G, onde o nosso L é o comprimento do fio e o nosso G é a nossa aceleração da gravidade. Outro sistema que a gente vai ver também é o sistema massa-mola. Aqui no sistema massa-mola, outro dispositivo que utiliza para ilustrar a oscilação e que também pode ser usado como marcador de tempo. Um corpo que oscila preso à extremidade de uma mola, fixada em um suporte, constitui um sistema massa-mola. A figura abaixo aqui, ela mostra o sistema de oscilando horizontalmente e outro oscilando verticalmente. Como o pêndulo nessas condições mecânicas do sistema massa-mola, ocorre continuamente a transformação de energia cinética em energia potencial e vice-versa. Na horizontal, as transformações de energia ocorrem entre energia cinética e potencial elástica, enquanto na vertical, as energias envolvidas são a cinética, potencial gravitacional e a potencial elástica. Então aqui é bem visível. Aqui nós temos na horizontal, né, a energia cinética e a energia elástica, cinética e elástica, que o pêndulo vem até aqui e volta, né? E aqui nós vamos ter a de gravidade também, que como ela está indo para baixo, utiliza-se a gravitacional, a cinética e a elástica. Isso pode ser expressa por essa formulazinha aqui, onde o período é dado por 2 vezes o π, vezes a raiz da massa, vezes a nossa constante elástica, K. Na época das grandes navegações, um dos grandes problemas era a determinação da longitude. Para isso havia necessidade de um relógio preciso. Assim, os relógios constituídos com base nas leis do pêndulo simples mostraram-se deficientes, pois as sacudidas das embarcações eram equivalentes à variação do campo gravitacional que influenciavam decisivamente no período do pêndulo, ocasionando a impulsão do relógio. Então era difícil se orientar nas marés e até mesmo desembarcar em territórios, porque o relógio de pêndulo ele acabava não sendo viável porque a embarcação, querendo ou não, se movimentava. A solução veio com o relógio náutico e a balancinha, que era baseada no sistema de massa-mola, cujo período não dependia da aceleração da gravidade. Então foram os precursores do primeiro relógio de pulso, que por sua vez evoluíram e a gente tem até nos dias atuais, né? Então, isso daqui é uma revisãozinha, é bem basiquinho, sobre as nossas ondas mecânicas. Agora, eu vou deixar uns exercícios ali no slide para vocês estarem fazendo, respondendo, e todos vocês devem prestar atenção, que é mais questão de lógica, ok? Então, nada que precisa calcular muito ou pensar muito. Então, por isso é hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado. Eu vou estar fazendo vários vídeos nesse mesmo estilo. Quando eu tiver continhas ou exercícios pra gente estar resolvendo contas mais difíceis, eu estarei resolvendo. Então, valeu!